Do Outro Lado do Espelho, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 28. Plano de ação. Meus irmãos, continuou o benfeitor, procurando sintetizar, agradeço-vos inicialmente terem vindo atender ao nosso convite. Os ceareiros disponíveis ainda são poucos. Raros os que, mesmo depois da experiência física, prosseguem fiéis a Jesus. Muitos dos companheiros de ideal que desencarnam ainda não se encontram em condições de cogitar senão de si mesmos. O trabalho não cessa. Carecemos de colocar de lado as nossas próprias aspirações pessoais e perseverar no serviço que se desdobra. Os que verdadeiramente se acham dispostos a cooperar com a obra do Evangelho não têm tempo para pensar em si. Deixemos para mais tarde as estrelas reluzentes que nos acenam do infinito. A Terra, com a vida que se manifesta em suas concêntricas dimensões espirituais, por longo tempo ainda será o nosso campo de ação. O labor apenas começou. Ouvidemos, por enquanto, a tranquilidade das colônias que poderemos habitar no além. As regiões sombrias que circundam o planeta estão repletas de espíritos em desespero. Muitos deles são criaturas extremamente amadas por nós. Libertos do corpo físico, não lograram leveza em seu corpo espiritual para subir. O centro gravitacional do orbe, de acordo com seus múltiplos dramas de consciência, os puxa para baixo. Adiante das regiões umbralinas, no interior da Terra, encontraremos os que povoam o inferno de sua imaginação enfermiça. Não podemos permanecer na expectativa do socorro divino, que para alcançá-los não dispensa o concurso de nossas mãos. Eu vos convido a descer aos abismos do mundo espiritual, com a tarefa específica de resgatar corações equivocados. Tornar-se-nos indispensável concluir a tarefa. Neste ponto de sua alocução, irmão José me fixara mais demoradamente. Se não deveis, prosseguiu, cogitar de perfeição por agora, renunciando ao voo para o qual ainda não possuis asas compatíveis, não tendes o direito de vos recriminar em excesso, anulando-vos em vossa atual capacidade de ser útil aos propósitos do Senhor. Se vos é vedada a ascese aos páramos superiores, em vosso anseio de convivência com os anjos, nada vos impede de continuar crescendo nas regiões primitivas da vida. O Cristo, em sublimado anseio de expansão, que não saberíamos definir, desceu das alturas imensas e veio conviver conosco, os que ainda nos arrastamos no chão de nossa própria miserabilidade. A atitude passiva de cruzar os braços é contrária à lei do progresso, que tudo coloca em movimento. Nada para de se agitar na direção da luz. O que nos cabe fazer? Indagou o Dillon, adiantando-se. Apelos clamorosos têm subido ao coração magnânimo do divino amigo e devereis descer, como representantes do Senhor. Haverá quem vos substitua nas tarefas que presentemente desempenhais. Não vos preocupeis, pois o dever nos pede maior renúncia.
Irmãos que se equivocaram nos caminhos da fé religiosa carecem ser resgatados das trevas. Não podemos olvidá-los. Consideremos que, a rigor, ninguém cai sozinho. Muitas vezes, os que erram incentivados pela nossa indiferença no bem ou pelos nossos aplausos de incentivo. Não devemos culpar a Igreja pelos rumos que imprimiu ao cristianismo, sitiada espiritualmente. Não raro se viu na contingência de ter que ceder às pressões para sobreviver. Não condenemos a instituição que durante séculos foi a guardiã dos princípios que nos são caros. Os homens é que, dominados por interesses estranhos, a desfiguraram. Não existe qualquer diferença doutrinária entre o cristianismo de ontem e o espiritismo de hoje. Se não vigiarmos o suficiente, a doutrina espírita que se propõe reviver o Evangelho se desviará de suas finalidades. Infelizmente, os prenúncios já aí estão. Pretensão à infabilidade, elitismo, personalismo. Isto tudo sem mencionarmos o que se vem fazendo através da mediunidade. O canal que, na maioria dos medianeiros, é ocupado por entidades contrárias ao movimento de libertação das consciências que o Espiritismo se propõe. Imperceptivelmente, os médiuns vêm sendo hipnotizados por espíritos que os dominam e que lhes inoculam na alma o vírus da ambição desmedida. Difícil nos depararmos com quem não esteja a serviço de si mesmo na causa que abraçamos. Efetuando breve pausa, o venerável mentor aduziu. As trevas têm se organizado e cerrado fileiras contra a doutrina. As portas da chamada percepção extrasensorial encontram-se escancaradas. Raro é o grupo que permanece fiel às diretrizes que lhe norteiam o funcionamento. Não vos solicito descer para um confronto direto com os adversários da terceira revelação. Não se trata disso. Trata-se da tentativa de acender uma réstia de luz na escuridão, diminuindo a intensidade das sombras. E novamente, pousando os olhos sobre mim, indagou: Inácio, meu filho, você se recorda do espírito de Tomás de Torquemada? A pergunta direta me fez estremecer. Como eu não poderia me lembrar de um dos maiores desafios mediúnicos de toda a minha vida? É claro que, em nossa memória, minha, de Dona Modesta e de Emanuel Roberto, aqueles episódios vivenciados no sanatório estavam bem vivos. Foram dias e dias inesquecíveis aqueles. Tanto sofremos à época que fizéramos um pacto de silêncio entre nós. Pouquíssimos foram os companheiros de doutrina que tomaram conhecimento do fato e, igualmente, deliberei não registrar em meus escritos. Sim, lembro-me, respondi com a voz entrecortada de emoção. Foi uma pena. Tanto esforço do mundo espiritual para nada. Ele já estava no corpo. No entanto, foi descoberto pelos antigos comparsas. Não podemos mais saber o paradeiro de seu espírito. Inácio, nenhum esforço do bem é insignificante. Toda semente que se planta germina no momento oportuno. Não lamente o aparente fracasso. O irmão Tomás espera por nós. Onde? Questionei surpreso.
O nosso Odilon, acompanhado do nosso Paulino, os conduzirá. Ele tem pensado em você, Inácio, que agora passou a simbolizar as suas esperanças de redenção. Tomás tem sido mantido em duro cativeiro, submetido a constantes torturas, amarrado a um poste, semelhante àqueles aos quais ordenou tanta gente à morte, nos tempos da Inquisição. Queima como se estivesse numa fornalha ardente. Mas o inferno existe? Perguntei, intrigado. Sim, só que não é criação de Deus, respondeu o irmão José, deixando-me aparvalhado. O inferno, em essência, está na consciência culpada. Todavia, por vezes, ele também se exterioriza. Localiza-se em alguma parte? Como não? E Satanás, inquiri, existirá também? Quando nos devotamos inteiramente ao mal, Inácio, não seríamos um representante dela. A ideia que, sob diferentes terminologias, simboliza a força que se opõe ao bem no universo? Satanás é todo espírito que delibera viver opondo-se à harmonia da vida. Neste sentido, encontraremos, nas regiões abismais, quem escravize e lidere espíritos caídos pelos seus dramas de consciência.